time, tudo bem com vocês? Iniciando o episódio número 88 do nosso Fala Time Cast. E hoje eu tô aqui com a nossa convidada, a Isa Massari. Time, eu já vou apresentar ela para vocês. Aguenta um pouquinho aí que antes eu vou falar dos nossos patrocinadores. Um agradecimento especial ao Supermercado Pague Menos. Aqui você encontra tudo o que você precisa para o seu dia a dia com qualidade e preço justo. Supermercado Pague Menos, o parceiro oficial da sua corrida. E também a Care Club Piracicaba, cuidando da sua saúde. A loja Run4, o melhor da corrida, triatlo e natação você encontra aqui. O energético 220 volts, a sua dose de energia. A Laser Dream Piracicaba e a foto. Enquanto eu vou apresentando a nossa convidada, eu vou entregar o presente que a foto mandou para Isa. Tá aqui o presentão da foto para Isa. Ó, time, quer estar junto com a gente com a sua marca nos eventos ou aqui no Fala Time Cast? Manda um e-mail para o comercial@chelsea.com.br. Essa garrafinha da foto. Linda! Você acredita que eu não ganhei ela ainda? Nossa, maravilhosa! Eu não tenho, verdade. Só veio pros convidados. E eu sou viciada em garrafa, né? Garrafa de água. Amei! Adorei. Valeu, foto. Obrigado. Valeu. Ó, eu vou fazer sua apresentação, tá bom? Tá. E eu vou falar do jeitinho que a Júlia escreveu, tá? A nossa convidada de hoje vive o esporte de um jeito diferente. A Isabela Massari de Oliveira é nutricionista formada pela PUC Campinas, com especialização em nutrição esportiva e ortomolecular, e atua desde 2015 ajudando pessoas a melhorar a saúde, performance e qualidade de vida. Mas o que torna essa conversa ainda mais especial é que ela não fala só da teoria, ela viveu na prática o que muitos corredores passam. Começou a correr sério em 2025 com o objetivo ousado de sair do zero e fazer uma meia maratona em apenas 2 meses. Resultado, lesão, aprendizado e uma mudança completa de mentalidade. Hoje, mais madura como atleta e profissional, ela se prepara para sua primeira maratona em Berlim, com uma visão totalmente diferente sobre treino, nutrição e respeito ao corpo. Ó, time a Isabela aqui com a gente! Quero agradecer o convite, primeiramente. Muito obrigada. A gente que agradece você estar aqui, o seu tempo. E ó, Isa, antes da gente começar, time aqui, ó, hoje eu vou perguntar para ela dica para quem vai correr maratona, o que ela tá fazendo com ela mesma, né? Porque a gente vê muita coisa aí, faça o que eu falo, sim, mas não faça o que eu faço. Com certeza. Quando a gente vê, né, um profissional que tá ali vivendo aquilo que a maioria dos pacientes passam e tudo mais, acaba que tem muito aprendizado. Uhum. Não fica só na teoria, naquilo que estudou, que vai dar certo e tudo mais. A gente já vai entrar nisso, tá, time? Mas antes, quem que era a Isabela antes da corrida entrar na sua vida? Bom, antes da corrida entrar na minha vida, eu descobri, aliás, na corrida eu descobri uma coisa que eu não sabia que eu era. Eu não sabia que eu era competitiva. E foi na corrida que eu descobri isso. E quando eu falo assim, descobri que eu sou competitiva, não é com o outro, com as pessoas ao meu redor, e sim comigo mesma. Então, a Isabela antes da corrida, eu acredito que era uma Isabela, eu diria que... Eu sempre fui focada, mas eu diria com menos foco do que hoje que eu me tornei com a prática da corrida. Porque eu sempre... treinei musculação, né? E com a musculação, por mais que eu ia diariamente e tal, mas a gente não tem aquele objetivo, aquela coisa do hoje eu vou agachar com... Eu, pelo menos, não sentia isso. Eu sempre gostei de musculação, mas eu ia, fazia e era isso. A minha vida não girava em torno da musculação. E com a corrida, hoje eu me vejo em várias coisas do meu dia a dia, pensando pro treino seguinte, pensando na... Então, eu acredito que com a corrida eu me transformei em uma pessoa até mais organizada e disciplinada, coisa que eu era também antes, mas hoje eu sou mais. Então, a Isabela antes da corrida, talvez uma Isabela com um pouco menos de foco, uma Isabela imatura, porque foi só com a corrida que eu fui entender algumas coisas, como não dá, aliás, até dá, mas não é muito inteligente se preparar do zero para uma maratona, para uma meia maratona em 2 meses, né? Mas olha que legal que você falou, e realmente a corrida tem isso.
e galera que tá em casa nos escutando, nos assistindo, vocês já tiveram, assim, a corrida tem alguma culpa em alguma mudança que você teve? Que olha, e realmente a corrida faz isso, né? É um esporte tão legal. Te promoveu mais foco. Mas eu só queria correr. Né? Então, assim... Só queria terminar, Só né? queria terminar a prova. Cara, e você já era nutricionista quando começou a correr. Como que a corrida entrou? A corrida entrou através do meu marido. Antes eu corria, né? Eu cheguei a correr um tempinho, mas assim, ia numa corrida de rua, corria 5 quilômetros, mas sem ter a ideia do que era pace, eu tinha a ideia de começar e acabar a corrida. Então, eu já participei há alguns anos de algumas corridinhas, mas sem um foco ali, Não né? tô treinando pra isso. Isso, eu ia lá, como eu sempre treinei musculação, fazia cardio, eu tinha ali um condicionamento para correr 5 quilômetros. E aí, através do meu marido, que é atleta, ele já fez maratona, estava parado por conta de lesão, porque ele também foi pro CrossFit, aí voltou pra musculação, e aí quando ele voltou a correr, um ano depois, ele falou: Isa, vou fazer uma meia maratona. E aí eu pensei, vou também, né? Por que não? Só que isso a gente estava falando que era final de janeiro de 2025, a meia maratona aconteceria em abril, que era a Maratona Internacional de São Paulo. Que acabou de passar. Que acabou de passar. E não era uma simples prova, né? Essa prova é uma prova com subida, é uma prova com... Enfim, você tem que ter ali uma certa noção para ir para essa prova, né? E aí, na época, a corrida, ela entrou na minha vida como um desafio do... tá todo mundo falando que não é possível, eu vou mostrar que é possível. Só que inicialmente eu não tinha aquela... eu pensava, tenho condicionamento, treino musculação. Já corri algumas vezes. Gente, 21, o que é isso, né? Eu subestimei muito a corrida, a distância. E aí eu comecei a sentir na pele, então, o que era você sair de um volume zero para um volume alto em pouco tempo, porque eu tinha ali 2 meses para me preparar. E as pessoas ao meu redor me avisavam: Isa, mas é muita coisa. A turma falava. Falava. Mas na minha cabeça era: eu tenho um condicionamento, eu vou conseguir, vou mostrar. Meu objetivo é terminar. E aí, ao longo desse período de preparação, que eu fui entendendo que a corrida, ela não é algo tão simples assim quando você visa uma distância. Muitas coisas podem acontecer nesse caminho, né? Você pode lesionar, você pode... Enfim, várias coisas que eu não tinha ali uma noção. E fui tendo aí com a vivência desses 2 meses aí de prática aí que eu tive para concluir os 21. Vou entrar já nesse assunto da lesão, tá? Quando você estava em busca desses 21, você já estava em busca de, não, eu só vou terminar, ou você tinha uma mensuração de tempo? Porque, se eu não me engano, 15, você já pegou pódio, assim, você é uma pessoa rápida ali já por si só, assim, né? Você corre rápido. Eu não comecei assim. Quando eu comecei, eu não tinha muito, eu não sabia, não me preocupava a questão do pace. Porque eu fui tão assim, nossa, é um objetivo ousado, que na minha cabeça eu queria começar e acabar. E eu lembro até hoje que na minha preparação eu tinha ali, tava pra eu fazer treinos, um exemplo, com pace de 6:20, e eu lembro que na época eu não usava Garmin, eu usava Apple Watch, eu lembro que eu não conseguia chegar. Mas aí eu pensava, mas o importante é eu acabar. Então, no início, eu comecei com... Até por aumentar o volume muito, muito rápido, eu não conseguia dar o meu máximo nos treinos, porque eram distâncias que eu nunca tinha vivido, né? Então, eu não comecei com foco em pace, com foco em tempo. O meu objetivo era simplesmente acabar. E aí, depois disso, né, depois dessa prova, quando eu voltei da lesão, que aí eu comecei a ter um entendimento maior da questão da que eu falei que despertou em mim ser competitiva, da questão de correr num ritmo mais rápido. Então, a minha evolução veio depois eu falo assim, eu tinha 2 opções quando eu consegui concluir a meia maratona. Nunca mais fazer aquilo,
olhar e falar, por que eu fiz isso, gente? Por que eu tô me matando? Porque de uma rotina simples que eu tinha, eu passei agora a ter que frequentar fisioterapia, acordar mais cedo, que não é uma coisa que eu sou muito fã. Eu tinha essa opção de, conseguir, tchau, ou a opção de mostrar, não, eu vou fazer agora do jeito certo, eu vou me preparar do jeito certo e eu vou conseguir evoluir no tempo certo. Então, a minha decisão, mesmo depois de finalizar a prova, a lesão, o tempo que eu fiquei parada, foi de voltar da forma certa. E aí foi isso que eu fiz. E aí de lá pra cá, a minha evolução ela tem sido rápida, em questão de tempo, em questão do meu desempenho, assim. Então, eu falo que tempo, essas coisas, ainda bem que eu não tinha pra primeira meia, porque seria muito ousadia da minha parte, né? Falar, vou me preparar em 2 meses pra 21 pra fazer sub 1h45. Então, eu não tinha essa visão. Minha visão era começar e acabar. O que a Isa falou que é muito importante, e, infelizmente, a gente vê muito aqui, e a gente deu sorte ainda que você quis continuar na corrida. Quando a gente pula etapas, né? No seu caso, você nem pulou, né? Você começou com uma etapa já bem avançada da corrida, subestimando os 21 quilômetros. Que, por incrível que pareça, acontece muito. E aí, time, o que acontece? É realmente o que a Isa falou. Tem a chance de você se machucar, que é muito alta. Tem a chance de você se frustrar na prova, que também é muito alta. E tem a chance de dar certo. Sempre tem a chance de dar certo. Só que essa chance de dar certo é muito baixa. Porque todo o condicionamento, a perna, a rotina não está preparado ainda para um esporte de endurance de longa distância, diferente de talvez um 5K. Time, aprendam. Quanto mais a gente respeitar as distâncias e curtir todas elas, curtir as fases. Então, Gui, eu nunca corri. Por onde que eu vou começar? Caminhando, time. Depois caminhando e trotando. Depois trotando um pouco mais, caminhando menos. Depois correndo 100% ali do percurso. E aí eu vou entrar na corrida. 5 quilômetros. Aí tem um monte de prova, mas um monte de prova de 5 quilômetros legal na nossa região. Depois tem os 10 e aí vai subindo com o tempo, né? Vai curtindo, né? Vai curtindo. E assim, eu falo que eu sempre tive a cabeça muito boa, então eu não surtei nesse período. Mas muita gente, eu já escutei muitas pessoas falando pra mim, Isa, eu quero correr, mas eu não gosto de seguir planilha, porque eu me cobro muito, porque vai me fazer mal, eu quero simplesmente sair e correr sem a pressão. Eu acho que hoje em dia a gente tá todo mundo tão habituado a colocar uma pressão ruim em cima de tudo, e temos as redes sociais pra comparar, por isso que eu sempre falei da minha preparação, dos 21 em pouco tempo, não como, nossa, eu sou demais. Sempre foi dando o alerta, né? Principalmente quando aconteceu a lesão, eu pude voltar e falar, deu ruim pra mim. Então eu vejo hoje que as pessoas, elas colocam uma pressão, por isso que muita gente desiste da corrida. Porque na primeira corrida dela, ela já quer ir pra fazer um pace abaixo de 5, ela já quer ir ela quer mudar, quer pegar RP em todas as provas. E eu acho que se você não curte o processo, você até pode seguir por um período. Mas vai chegar um momento que você vai começar, vamos usar o termo, pegar bode de um esporte tão legal assim, né? Sabe uma coisa que eu acho que foi bem legal que você fez? Você não romantizou a lesão. Trouxe aquilo como, me superei, fui lá. Você trouxe, gente, todo mundo me avisou, né? Você fala isso, as pessoas me falavam. E aprendeu com isso, né? Você não acaba incentivando as pessoas a fazerem o que você fez, né? Sim, eu não fui vou melhorar da lesão e vou fazer uma maratona pra provar que daqui 2 meses. Não, eu sempre deixei bem claro que eu fui responsável por querer fazer uma meia maratona tão rápido. E eu acho também que envolve muito o corpo de cada pessoa. Por isso que, assim como no esporte, na nutrição, a gente não pode generalizar. A gente precisa avaliar individualmente como cada pessoa se comporta, né? Então, eu sou uma pessoa que mesmo hoje, 1 ano e meio depois que eu comecei a correr, eu sou uma pessoa que
eu me machuco fácil, eu tenho que tomar alguns cuidados, eu preciso manter uma rotina de físio um pouquinho mais intensa, e eu tenho pacientes que correm ali um volume alto por semana, então a gente precisa avaliar individualmente a pessoa, né, para daí pensar num planejamento legal para ela conseguir curtir o processo sem ficar toda semana machucada, enfim, lesionada, coisas que a gente sabe que mesmo fazendo tudo certo pode acontecer em algum momento. E não tem coisa, assim, para quem gosta de correr com dor. Time, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas não tem coisa pior. Assim, é horrível. Nossa, correr com dor Acaba o dia, né? Nossa, é horrível. Porque você não consegue ignorar que você tá com a dor. E aí isso vai pegando sua cabeça. E aí você já você começou a corrida. No primeiro quilômetro você sentiu uma dor. Aquilo vai definir o seu humor do dia inteiro, né? Eu fiz a minha primeira maratona e única até então em 2014. Aí terminei ela, fiz todo o ciclo bonitinho e tal. Super empolgado. Me inscrevi pra Maratona do Atacama. Mas eu não imaginava o que era a Maratona do Atacama até vir os treinos para a Maratona do Atacama. E aí, olha só o meu erro. Eu comprei o tênis e fui fazer um longão com o tênis. Isso 2 meses antes da maratona. Aquele tênis acabou com o meu calcanhar, que começou a doer durante o treino. Mas, dorzinha de nada, tá? Eu terminei meu calcanhar em carne viva. Meu Deus. Comecei a ter uma dor no joelho direito. Isso com um treino, com um longão. Com um longão. Depois do longão, aí todos os outros treinos, depois que saurou o calcanhar, com dor no joelho. Não fui pra prova. Até hoje o Kiko me deve uma inscrição, que hoje eu tenho a oportunidade de ser amigo dele, que é o organizador da prova. De 2015 a 2019, eu corri com dor. E até ir na Care Club e descobrirem o que era dor. Já tinha passado por um monte de médico, alguma coisa. Então, um monte de coisa tinha feito. Fui lá, ajustou. Nada encaixava, né? Nada encaixava. Desde então, corro sem dor. Desde 2019. Nunca mais tive nada. E eu também nunca mais fiz um longão com tênis novo. Assim, é umas coisas que a gente vai aprendendo. Sim, na prática, né? Exato. O pior é que eu passei também um pouco do que você passou, que o Murakami na época me falou assim, não usa o tênis amanhã. Mas a empolgação, né? Você quer usar, né? Que mais do que você aprendeu com a lesão? Eu aprendi, assim, a principal a respeitar o tempo. E eu aprendi um ponto importante para falar também. No início da minha preparação, eu achava que essa questão, fazer físio, fazer liberação, era uma coisa que a gente tinha que ir quando já estava ali no extremo da coisa. E hoje eu aprendi que nós, corredores, a gente deve muito aos físios, a essa questão. Porque é uma coisa tão simples, por exemplo, eu faço liberação toda semana. É algo que muda completamente o meu mês. Então eu aprendi também que se você quer, no meu caso hoje, Isa, você corre só por correr? Não, hoje eu viso performance. Hoje eu viso o tempo, eu penso no pace, não de uma forma que me faz mal, não, mas se eu quero alcançar isso, eu sei dar o devido valor aos profissionais que vão me acompanhar nessa fase. E não com a rede social tem muito, isso é frescura, e antigamente não tinha nada disso. Mas se hoje nós temos a possibilidade de deixar o processo melhor, não vou falar menos sofrido, por que não? Então eu aprendi a dar o valor para essa área de profissionais assim que podem fazer uma diferença muito grande com a corrida. Então, no meu caso, eu sou nutricionista, então eu cuido da parte da alimentação. Mas a parte de físio, hoje eu falo que é algo que eu não fico sem e que no início, mesmo com dor, eu tinha aquela coisa de, já tô com tanta coisa pra fazer, não vou fazer nada. Deixa aí, a hora que a bomba estourar, eu vou atrás. Então, eu acho que isso foi um aprendizado. O que eu entendo, assim, tem atletas ainda que ainda não entenderam isso. Acha que é só pra profissional, ou pra quem quer ter um alto rendimento.
A gente tem uma equipe junto, né? Multidisciplinar, tem o treinador, a nutricionista, o físio, que olha para você como indivíduo, não é uma receita pronta de internet, em cima do seu objetivo. Tá, o que eu quero? Eu quero correr 5 quilômetros. Pô, dá para correr 5 quilômetros sem treinador, sem nutricionista, dá para correr. Mas você tendo o acompanhamento, vai ser muito mais gostoso. Sim. Você vai, na verdade, não é que é gostoso, é mais inteligente. Então, quem tem essa oportunidade, muda. Aí, beleza, eu vou para os 10K. Eu vou para meia maratona. A alimentação muda total. Sim, com certeza. Eu tenho um exemplo de nutrição. Quando eu comecei a fazer o triatlo em 2022, eu fui em várias provas, fui fazendo assim, mas eu terminava um bagaço. Isso que eu sou um atleta devagar, mas eu terminava um bagaço. Quando eu mudei a minha alimentação pré-prova, e foi tipo uma coisa muito besta, assim, não, come isso, com isso, com isso. Eu terminava inteiro. E não era, o treino era o mesmo. A rotina era a mesma. Era só alimentação um ajuste, né? Um ajuste. E isso é muito individual, né? Eu falo que eu agora concluí minha 4ª meia maratona, fora as outras provinhas de menor distância que eu fiz. E a cada prova eu percebo alguma coisa que eu posso ajustar. Então, no início acontecia isso comigo, eu acabava muito cansada, até pela questão do uso dos géis também, que é algo polêmico, né? Quanto de gel usar em uma prova? Eu sempre falo pro meu paciente, a gente precisa testar. Não adianta eu virar para uma pessoa que vai fazer uma meia maratona e falar para ela usar um gel a cada 30 minutos se essa pessoa sente desconforto com gel. Então, a gente precisa testar. E como que a gente testa? A gente precisa ir pro game, a gente precisa ir pra prova, ir pra treino. E aí, quanto mais a gente testa, mais a gente sabe o que dá certo. Essa questão que você falou. Um ajuste que você fez antes já mudou tudo. Mudou tudo. Né? Então, eu falo que essa questão da alimentação, ela é muito importante. Porque se uma pessoa vai para uma meia maratona ou vai para um ciclo de maratona, onde ela vai correr ali 60 quilômetros na semana, pelo menos, se essa pessoa não tiver uma nutrição boa, ela vai ficar mais doente, ela vai ter vários problemas ali que vão atrapalhar. Ela vai conseguir concluir o ciclo? Pode ser que sim, mas vai atrapalhar. Então, quando a pessoa ela tem mais experiência ali de prova e tudo mais, ela consegue entender, porque ninguém merece também fazer uma prova e ficar uma semana acabado. E já aconteceu muito comigo. Hoje mesmo, 2 dias depois da minha meia maratona, que eu fiz domingo, antes de estar aqui, eu tava fazendo uma liberação. Ontem eu fiz banheira de gelo. Então, assim, a gente quer otimizar a semana. A gente não quer fazer a prova e ficar morto uma semana. Então, eu acho que muita gente erra nisso. Muita gente pensa no começo e concluir a prova. Mas e depois? Como que você vai ficar? Você vai conseguir trabalhar normal, treinar normal? Que a gente é vida real, né? A grande maioria, né? Ontem eu tive que acordar para atender. Então, assim, a gente tenta... Mas cada pessoa é uma pessoa. Então, essa questão de carboidrato em prova e tal, às vezes o que dá certo para mim pode não dar certo para outra pessoa. Então, a gente tem que testar para ver para essa pessoa encontrar onde ela se sente melhor. Vamos entrar no assunto da nutrição agora? Vamos. Posso? Pode. Eu vou escalando, tá? 5K. Iniciantes, Isa. Qual que é a dica, assim, principal que você dá para quem tá começando? Vou começar a correr. Time, olha para... Eu sei que é muito importante, eu vou falar isso. Cada pessoa é uma pessoa que tem uma rotina, uma vida, um DNA diferente e a alimentação é diferente. Tem uma disposição diferente com uma coisa com outra. Então, eu sei que existe isso. Mas você meio que vai fazer um acatadão, tá? E você que tá me escutando, é uma dica. Gostei muito. Vai procurar a Isa. Isa, eu quero me consultar como é que funciona. É assim que faz. Não tem bala de prata, Sim. certo? Cada pessoa é uma pessoa. Iniciante. Tá. O que ele precisa olhar? Bom, iniciante aí que busca correr 5K, precisa olhar a alimentação como um todo. Então, eu vou começar com uma parte principal. Como que tá a sua ingestão de proteína ao longo do dia?
Será que você está conseguindo ingerir ali o mínimo de proteína por quilo de peso? E aí eu vou dar uma dica aqui, como que você descobre isso? Para uma pessoa que está ali praticando atividade física, pega o seu peso e multiplica por 1,4 a 1,6. Vai dar um resultado. Esse resultado é a quantidade mínima ali de proteína que você deve consumir por dia. Eu gosto muito de começar a falar pela questão da proteína, porque tem muito aquela coisa do correr, dar flacidez e perder massa muscular. Como que tá a sua ingestão de proteína, de carboidrato, de gordura? Porque é muito fácil falar que dá flacidez, que perde massa muscular, para uma pessoa que está com consumo mínimo de proteína ao longo do dia. Então, desse resultado aí, dessa continha, divida entre as refeições que você faz. Será que você está conseguindo atingir isso? Primeira coisa que eu falaria como sugestão. Ponto importante, carboidrato. Com a corrida, eu nunca tinha tido esse contato ali do carboidrato. Confesso que quando eu recebia pacientes que corriam e eles falavam do consumo de carboidrato, eu pensava, precisa de tudo isso? Será? Né? Hoje eu vejo que sim, carboidrato ele é fundamental para a performance. Então, vai correr 5K, na noite anterior, não vai comer ali uma porção grande de salada, de legumes, não vai inventar moda, vai no que funciona. Um carboidrato simples, um arroz branco, uma batata inglesa ou um macarrão, se você tiver intolerância, um macarrão sem glúten e uma proteína magra. Isso eu acho que é fundamental para a pessoa que quer correr, qualquer que seja a distância. E outra parte, a ingestão de água. Como que você quer correr bem se no dia anterior da sua corrida você bebeu 500 ml de água? Então, se a gente olha para a parte de hidratação, para a parte de carboidrato, para a parte de proteína, a gente consegue ter um resultado muito bom, com o básico, sem precisar encaixar 1000 suplementos. Não, se você faz o básico bem feito, claro que para uma pessoa que corre mais, a gente pode pensar numa suplementação melhor. Mas para o iniciante, não precisa complicar. Faz o básico, que é beber um tanto certo de água, que você pode descobrir também pelo seu peso. Pega seu peso, multiplica por 30, você vai encontrar a quantidade mínima de água que você precisa consumir por dia. A proteína já ensinei, e o carboidrato não é o momento de você fazer. Se você quer começar a correr 5K, será que você precisa começar a fazer uma dieta extremamente low carb, cetogênica, antes da corrida? Então, se você alinha essa parte básica, você já vai ter um resultado bem legal. Time, dentre essas dicas, essas sugestões, tem uma coisa muito legal que a Isa falou. Não sei quem está acompanhando as nossas redes sociais, a gente tem falado muito de corrida segura e a campanha é bem voltada no autocuidado do atleta. E por incrível que pareça, tem atleta que chega lá, o atleta é atendido no ambulatório. Ele estava no churrasco no dia anterior. E passou o dia inteiro bebendo no sábado e foi correr no domingo de manhã pensando, é só 5K. Vai desidratar, vai passar mal, vai ser horrível. Mal. E dependendo como que tá a temperatura ali no dia da prova, essa pessoa acaba colocando o corpo dela numa situação de risco. Por esquecer que a alimentação também pré-prova, também faz parte do treino. Então isso que você falou é fantástico. Ingerir água, pensar na alimentação, porque você vai fazer um esporte onde você vai colocar o seu corpo, o seu coração, corrente sanguínea, tudo ali Toda a prova, né? Toda a prova. Sim. Pergunta polêmica. Toma um gel numa prova de 5K? Olha, se você perguntar nutricionalmente, eu vou falar não porque precisa. A atividade não vai passar de horas ali, né? Que teoricamente o uso do gel, usa ali a partir de 60 minutos de treino. Mas eu vou falar a minha experiência pessoal, né? Eu sou uma pessoa que eu não consigo acordar, as provas são sempre cedo, né? Eu não consigo comer nada antes do treino. Come uma banana. Eu não consigo, me dá... já testei várias vezes. Logo cedinho me dá má digestão. Banana, torrada com geleia, que são opções legais. Eu admiro muito quem consegue comer. Eu não consigo. Então, eu faço o que dá certo pra mim. O que é? Eu tomo meu café preto e uns 10 minutos antes da largada, eu, Isabela, uso um gel.
como o pré-treino, como ali uma energia rápida. Uma pessoa que tá começando, eu mesma, antes disso, quando eu não visava performance, eu fazia as provinhas de 5 km e eu não usava gel. Eu não acho que no meio de uma prova de 5 km faz sentido você usar um gel de carboidrato. Porque é uma prova que o tempo que você vai perder ali para tomar o gel, às vezes vai passar 10 minutos e acabou. Então, assim, se é uma pessoa como eu, que já entendeu que comer antes não cai legal, e aí o gel dá uma energia bacana para não dar aquela caída, mas uma pessoa com um ritmo que não vai estar forçando tanto, que vai ali para acabar, eu falaria que não tem necessidade. Boa. Eu faço parte do time que, se deixasse, eu almoçava gel. Eu adoro gel. Nossa, eu gosto demais. Eu gosto demais. Ó, beleza. Tem um gel que você mais gosta? Olha, assim, eu gosto muito do gel da Gu. Também. Muita gente não gosta por ele ser um gel mais grosso. Nossa, é uma delícia. Mas pra mim cai muito bem. É, também gosto. E eu gosto muito do gel da Z2. Também. Fiquei chateada com a Z2, porque me deixou na mão em uma prova. Mas eu, como uma pessoa... Eu me preveni, imaginei que isso podia acontecer, levei outro gel comigo. Pela questão da embalagem. Eu tive muita dificuldade pra abrir. E aí, gostei que eles reformularam. Sim. E eu tinha mandado uma mensagem falando sobre isso, porque é um gel muito gostoso, é um gel muito bom, tem vários sabores, a composição é boa, tem uma quantidade bacana de sódio, tem opção com cafeína. Então eu achei muito ruim quando eu comecei a ter problema com a embalagem, outras pessoas também. Eles me mandaram uns géis para testar com a embalagem reformulada. Não testei ainda, mas se a embalagem estiver bacana, vou ficar muito feliz de voltar a usar. Mas o número 1 eu falaria que é o gel da Gu, que é o que eu mais uso. Eu gosto também. Eu passei por isso que você passou este final de semana, na Copa Interior de Triatlon. Eu levei 3 géis da Dux para fazer a prova. E o primeiro abriu, mas não saía. Aquela desgraça. Aí eu fiz a prova com 2. Enfim, deu tudo certo. E você não conseguiu tomar? Não tomei. E você não levou nenhum reserva? Não, 0 reserva. Você não... Não, taquei o dente, fiz tudo. E pedalando aquele negócio não ia. Acontece isso, não sai. Por nada na vida. Ele meio que corta assim e fica lá. E a prova, tava na bike, aquela prova cheia de cotovelo. Dá uma raiva, não dá? Dá. Na hora da prova, ali no treino ainda você consegue parar. Tenta abrir de algum jeito. Decepção. E foi a primeira vez que eu levei um Dux pra prova, você acredita? Eu ganhei um em Bertioga da turma do Iron. E adorei. Nossa, fiquei apaixonado. Aí peguei na Run 4, falei, vou de Dux, né? Mas eu sempre levo reserva. E outro que eu tenho gostado bastante é o da Forcell. O gel da Forcell. Legal. Gosto bastante. Na meia maratona que eu fiz em março, eu errei na hora de separar os géis. Eu falei, vou levar tudo sabor neutro. Pra não misturar sabor. Eu vou olhando os sabores. Mas foi a primeira vez. Primeira e última vez. Aí, dessa vez, eu levei um monte de sabor misturado. Falei, vou levar sabor neutro. Mas aí, eu achei... Acabou ficando muito doce. Então, nessa meia que eu fiz agora, já levei Gu frutas vermelhas, Gu chocolate. E aí, fui misturando. Eu sou tão idiota que eu penso assim... Essa é a hora do de coco. Que é muito bom, né? Essa é a hora do de coco, porque tá meio que acabando, nossa, o coco vai levantar. A gente fica o da Z2, o de pitaia. Meu Deus, na hora da pitaia era a parte melhor do treino. Ai, time, se eu pudesse, eu almoçava já, que ia ficar meio caro. E você não passa mal depois? Não, eu já passei mal. Não, nunca passei mal. Depois não, sim. Mas já tive piriri com alguns tipos de géis, que hoje eu não chego nem perto, que comigo não Por isso que é importante bem. Nunca testar um gel, isso até é uma dica. Nunca teste um gel que você nunca usou numa prova. Sabe aquela coisa de você tá correndo, às vezes vem no kit um gel. Não testa, porque você não sabe o que pode acontecer, né? Espera, né? Testa no treino. E aí, caiu bem, funcionou. Leva pra vida. Ó, correr em jejum. Funciona ou é furada? Você já deu umas dicas aí no que você faz, né? Olha, nutricionalmente, se a gente for ver os nutricionistas do Brasil que trabalham com essa parte de endurance, você vai ver
a pessoa indo contra, né? Porque se uma pessoa corre bem, vou dar o meu exemplo, se eu corro bem em jejum, como será que eu correria alimentada, né? Às vezes pode ser que melhor. Mas aí entra na questão da individualidade. Se eu corro há 1 ano e meio e eu tento há 1 ano e meio comer algo antes da corrida e não cai bem pra mim, você concorda que não faz sentido? Sim. Né? Então, o que eu acho que a gente precisa avaliar? Quando eu corro no meio da manhã, ou 8 da manhã, 9 da manhã, eu consigo comer. Mas, assim, aquele horário de prova, sabe? De acordar às 4 da manhã, me cai muito mal. Eu não consigo comer. Então, pra mim, eu não consigo colocar um pré-treino. Mas, eu corro em jejum? Eu não corro em jejum, porque o que eu faço? Eu coloco um pouco de palatinose no meu café, que é um carboidrato, né? É um carboidrato que não é legal você usar palatinose durante o treino, né, da corrida, mas antes ele pode ser bacana, porque ele não vai ter uma explosão ali tão rápida. Eu uso palatinose e uso o gel ali antes na hora da largada. Então, eu não considero que eu corro em jejum, né? Eu tenho essa estratégia e pra mim funciona muito bem. Agora, uma pessoa que não consegue comer e não consegue e vai para 21 e não consegue fazer uma suplementação antes, igual essa que eu faço, né, palatinose e do gel, e durante a prova não quer consumir nenhum gel, aí fica difícil você pensar. Você tá brincando, a pessoa não vai querer nenhum gel. Aí, Eu corro para consumir gel. Aí vai ficar complicado, mesmo você comendo uma quantidade muito grande de carboidrato, e isso também vai implicar, o que muita gente esquece? A questão da recuperação. Então, quando a gente usa gel de carboidrato durante a corrida, a gente não tá pensando só no momento da corrida, a gente tá pensando na recuperação depois da corrida. Gel, cafeína também muita gente não sabe, mas ela impacta diretamente. Assim, tem gente que fala, não vale a pena você usar um gel com cafeína nos últimos 30 minutos da corrida. Eu discordo. Por quê? Porque essa cafeína, ali de 100 a 150 miligramas, ela pode ajudar na sua recuperação depois da prova, né? Então, a pessoa que não quer fazer nada disso, quer para uma meia maratona e quer ter um pace bom, se ela conseguir, eu admiro. Sem nenhuma fonte de energia ali, né? Que não tá fazendo nada para ajudar o corpo, né? E aí tá depois sugando, vai ficar quebrada, né? Aí fica toda dolorida. E muita gente fala assim, mas eu corro sem gel. Eu também, eu consigo correr sem gel. Mas você que corre sem gel, a sua performance, você corre com algum objetivo? Né? Porque eu acho que tem muito essa questão do preconceito com gel de carboidrato. Muita gente, às vezes, eu posto, olha e fala, mas eu corro 12 quilômetros sem gel. Tá, mas qual que é o seu objetivo com a corrida? Por isso que eu acho que, assim, o gel, a gente precisa ver para quem que a gente vai passar, o motivo, o quanto que essa pessoa vai correr. Então, tudo de forma, assim, individualizada. E aí, encaixa o gel até mesmo nos treinos? Sim, porque o que é muito importante, né? A gente acostumar o intestino. A pessoa que ela não quer usar o gel durante os treinos e ela vai pra prova, vou dar um exemplo. Na minha meia maratona que eu fiz agora, eu usei um gel a cada 25, 30 minutos. A pessoa que não tem essa vivência no treino, não que em todos os meus treinos eu uso um gel a cada 25 minutos, não. Mas a pessoa que não tem o contato ali com o gel, ela não vai conseguir ter um intestino treinado para receber o tanto de carboidrato ali, o tipo de carboidrato do gel. E é aí que acontece os problemas de prova, né? Diarreia, intestino, que dá literalmente muito ruim. Então, eu uso em treinos, sim, mas não, claro que não, igual eu uso nas provas, né? Então, para um treino ali, para uma rodagem leve, eu não vou usar gel, já sei que tô adaptada ao gel e tudo mais. Mas sempre no meu longão, antes da prova, o que eu vou fazer ali uma semana antes, eu gosto de testar a estratégia que eu vou usar na prova para não ter nenhum problema. Eu tô no ciclo pra Maratona do Rio e tem vários amigos, a gente tá todo mundo treinando junto. E esse dia a gente tava batendo um papo e eu nunca tinha olhado pra isso. E até perguntar a sua opinião. Um deles estava falando assim, não, eu comprei tal gel pra treino e o específico que eu vou usar na prova, que acaba sendo mais caro, né, da marca e tudo mais,
eu tô usando somente nos longões de final de semana e é o que eu vou usar na prova. Mas nos outros treinos eu uso essa marca aqui que é mais baratinha e tudo mais. Porque senão cada treino ali vai Cada ser gel, 30, 14 40 reais. né? Você gastou num treino. Sim. Pode? Olha, se a pessoa vai usar no longão os treinos da prova, pode. Eu mesma, na minha primeira preparação, eu fiz isso. Eu usava um gel. Como eu nunca tinha tido contato com gel, nos treinos pra essa meia que eu fiz aí, me preparei em 2 meses, eu usava um gel baratinho durante a semana, porque senão seria bastante gel né? ali. E no final de semana eu usava esses outros. Foi aí que eu comecei a ter o contato com o GU, Z2. Então, nesse sentido, se a pessoa vai ter o contato ali com o gel, ela vai testar, principalmente no longo, eu acho que pode ser interessante. Agora, a pessoa que no longo dela, ela usa um gel, e daí na prova ela quer usar, para uma maratona, ela quer usar 9, e 9 a gente falando de uma pessoa que não vai fazer... Imagina uma pessoa que vai fazer acima de 4 horas se ela for usar um gel a cada 25 minutos. Você concorda que o intestino ele tem que estar muito treinado para isso? Então, precisa avaliar. Mas eu acredito que dá certo, sim, se fizer desse jeito. Boa. E agora, assim, a pessoa ela não tá visando performance, tá? Ela tá visando emagrecer correndo. Que tem uma galera entrando de balde que tá olhando pra corrida assim... a corrida é um baita de um esporte legal. Tem os eventos, tem os treinos em grupos, essa parte toda social. E tá usando isso pra emagrecer. O que ela não deve fazer? Tá, eu acho que ela não deve entrar na onda de sair fazendo... de sair carbando. Né? Porque eu vejo muito isso, uma pessoa que ela entra pra corrida, ela precisa emagrecer. Ela tá acima do peso. E aí todo dia ela tá carbando porque ela tem treino de corrida 2, 3 vezes na semana. Então eu acho que a pessoa que ela precisa emagrecer e ela quer correr sem perder o rendimento, a gente precisa, nutricionalmente, o que eu faria? O que eu faço com um paciente que tá nessa situação? Tá, quais são os seus dias de treino? Meus dias de treino é terça, quinta e sábado. Beleza. Então, na segunda, na quarta e na sexta, vamos jantar um pouquinho mais de carboidrato? Vamos aumentar um pouquinho mais as calorias desse dia? E aí dá pra gente fazer um trabalho legal. Agora, passar pra pessoa uma dieta hipercalórica só porque ela tá, assim, correndo, uma pessoa que precisa perder peso, eu acho furada. E eu vejo muito isso hoje em dia. Eu acho que há 10 anos atrás a gente não tinha a questão de Instagram, TikTok. E a corrida, ela tá muito em alta hoje em dia. Então tem muita gente correndo e tem muita gente postando a rotina do que a pessoa faz, o que a pessoa come ao acordar e tudo mais. Aí essa pessoa que ela quer emagrecer e ela quer correr, ela vê a influenciadora postando que ela acorda de manhã e ela come 3 fatias de pão. Ela come fruta, ela come iogurte, ela come isso, ela come aquilo outro. Ela vai o quê? Vou fazer isso também. E aí começa a dar... A pessoa ela pode correr o quanto for. Tanto é que muita gente, em ciclo de maratona, acaba até ganhando peso. Por quê? Porque precisa, aí nesse caso, né, consumir uma quantidade mais alta de caloria. E aí, às vezes, juntar isso com refeição livre ali que a pessoa faz às vezes, e aí a pessoa às vezes... Então a corrida ela não é um sinônimo de emagrecimento. O que vai definir se você vai emagrecer ou se você vai engordar é o quanto de caloria você consome no seu dia. Boa. Isa, agora a gente vai para um momento aqui que chama Momento Corrida. Eu vou falar de uma prova que a gente vai organizar e você vai pensar numa porcentagem de desconto de 0 a 100 para quem está nos assistindo, nos escutando. E o Rô, que está aqui com a gente na gravação, vai falar quantos cupons a gente vai liberar em cima da sua porcentagem, beleza? Então eu dou uma porcentagem de desconto, o quanto eu quiser, e aí vai liberar em cima disso. Isso. Tá. Vai pensando. Do 0 ao 100. Do 0 ao 100. Tá. Ih, quando a pessoa fala isso, confirma, né, Rô? Perigoso. Deixa eu muito livre. Antes de falar da prova, time, lembrando todo mundo que todas as inscrições das nossas corridas estão na plataforma da Ticket Sports, que é uma plataforma que a gente confia. A maioria dos atletas já tem cadastro lá, tem segurança de dados e encontrou inscrição de prova nossa. Gui, achei aqui inscrição da Maratona de Piracicaba por R$ 59,90. Aconteceu isso essa semana. É golpe, time, não faça, tá? Não faça. É só na plataforma da Ticket Sports.
e a Ticket Sports com um S só no final, não 2S. Acredita que teve essa, fizeram com 2S. Então sim, tá rolando muita fraude. Então vai pelos nossos canais oficiais e sempre dentro da plataforma que você tem o cadastro e tudo mais. Ah, entrou na plataforma, você tá tendo que fazer o cadastro de novo? Se liga que pode ser golpe, tá? E a prova que eu vou falar hoje é do circuito de corrida do Supermercado São Vicente, corrida São Vicente Meia Maratona do Tivoli Shopping, que vai rolar no dia 24 de maio, com distância de 5, 10 e 21 quilômetros. Aquele kit recheado que vocês gostam, aquela prova que a largada e a chegada é dentro do supermercado, não, perdão, time. É dentro do Tivoli Shopping, que é um lugar super legal. 24 de maio, a gente espera vocês em Santa Bárbara do Oeste, tá bom, time? Isa, qual que vai ser... Não vai falar já porcentagem de desconto ou não? A turma espera até o final. Fala e deixa o cupom. Fala, tá. A gente só vai falar no cupom no final. Qual que vai ser? De 0 a 100. Pra essa prova eu vou... Você já conhece a prova ou não? Não. Não? Ela... Ó, vai, 60%. 60%, time. 60%. Você vai falar quantas pessoas vão ter? 3 pessoas, é. Quanto? 3. 3 pessoas? 3 pessoas. Nossa, que você se arrependeu da última com o Mamute, né? 3 pessoas a 60% de desconto. Time, é uma baita de um desconto. Fica com a gente até o final que a gente vai falar o cupom da Isa para vocês, tá? Nessa hora a turma começa. Isa 60. Uhum. Eles estão tudo tentando agora. Sim. Mas não vai ser assim, time. A gente só vai falar no final. Tem que ficar até o final. Exato. Ó, falamos do 5K, falamos de emagrecer. Vamos pular para maratona? Uhum. De 0 a 100 a gente vai agora. Você tá treinando para Berlim, que é setembro, tá? Final Logo de aí, setembro. Tem quantos meses? Tem 4... A gente tá em março? Não, a gente tá em abril. Em abril. Maio, junho, julho, agosto. 5 meses. 5 meses. 5 para 6, né? Aquela no finalzinho do mês. E também o episódio tá saindo no dia 30, que dia 3 de maio, dia 30 de abril, dia 3 de maio a gente tem a Maratona de Piracicaba. Já vai ser uma dica pra galera que tá escutando e vai fazer a prova. Vamos falar primeiro do ciclo de treino. Tá. Quais são os aspectos que você olharia pro seu paciente que tá mirando uma maratona? Tem alguns indicadores que você olharia ali para fazer esse planejamento da prova dele? Acho que principalmente como que esse paciente está se sentindo ao longo desse ciclo. É uma pessoa que está ficando muito cansada? É uma pessoa que está tendo energia? É uma pessoa que está conseguindo fazer o treino? Como que está o longão dessa pessoa? E o treino de tiro? Eu olharia para esse rendimento no treino. Ponto importante que eu gosto também muito de olhar, que isso acaba definindo também várias coisas. A parte intestinal desse corredor, como que tá? Né? Porque a gente está falando de um ciclo para maratona, a gente tem atividade em excesso, né? Horas ali de corrida, uso de gel, consumo alto de carboidrato, tudo isso pode desencadear para um desequilíbrio intestinal. E aí, se a gente não tem essa visão do intestino, alguns problemas podem acontecer, como imunidade baixa, como uma fadiga em excesso. Então, eu gosto de olhar muito como que tá a saúde intestinal. É uma pessoa que ela vai no banheiro certo, ela tem muitos gases, a barriga dela fica estufada. Como que fica essa pessoa aí no dia do longão, a digestão dela? Eu acho que isso é um ponto que eu olho para pensar na estratégia. Porque se é uma pessoa que tem uma sensibilidade intestinal, eu não vou mandar essa pessoa carbar na noite anterior com um macarrão de trigo, por exemplo. Então eu acabo olhando muito essa visão da parte intestinal para pensar no ciclo dela aí de prova. Não, e olha só que interessante, imunidade baixa, você falou. Você que treinou, né, que vai fazer a maratona com a gente no domingo, imagina você ficando doente durante o ciclo e perdendo treino. Não, e na semana da prova? 3 dias você acordou antes com uma dor de garganta. Por isso que eu acho também importante a gente... eu mesma fiz isso. Esse ano, já fiz uma bateria de exame, já acompanhei tudo certinho. Já, no meu caso, eu precisei fazer uma reposição na veia com ferro.
Então, se eu começo, ainda não comecei o meu ciclo oficial para maratona, né? Vai começar depois da prova do Rio, que eu vou fazer 21 em junho. Mas se você começa um ciclo com uma ferritina de 20, com uma vitamina D abaixo de 30, a chance de você não ter uma imunidade legal durante o seu ciclo e aí as coisas podem acontecer muito perto da prova. Aí imagina só, você ficou ali 16 semanas treinando para uma maratona e na semana da prova você fica doente. São coisas que podem acontecer, né? E é muito legal você ter falado do intestino, que a turma fala, vou treinar a perna, vou fazer fortalecimento, né, vou comprar o gel mais caro. Mas a gente precisa lembrar que para uma maratona ou, sei lá, um triatlon de longa distância, a gente precisa treinar o intestino também, né? Igual lá no Rio. Normalmente a umidade não ajuda muito. O calor, a gente precisa ver essa questão da retenção ali da água no entorno. Então, assim, vocês estavam achando que era só comer macarrão um dia antes da prova, né, Timé? Agora, o cocô. Ótimo, a gente vai falar de cocô hoje aqui no episódio. Que as nutris têm esse costume. Como que tá o cocô? Sim. Mas o porquê que tem essa pergunta? A pessoa que está em casa que nunca foi numa nutricionista, que a partir de hoje vai buscar que tem nutricionista legal em toda a região desse Brasilzão, ele vai olhar pro cocô, o próximo cocô dele. O que ele tem que ver? Olha, uma dica. Coloca no Google agora o nome. Escala de Bristol. A escala do cocô, tá? Se o seu cocô não tá entre o tipo 3 e 4, a coisa não tá muito boa pro seu lado. Então, se é uma pessoa que tem ou o intestino mais preso ou o intestino mais solto, a gente pode pensar, assim, num processo ali de desequilíbrio da microbiota intestinal, uma possível disbiose, né? E aí, isso afeta na parte de digestão e na parte de absorção. Então, por isso que tem pessoas que podem usar as melhores suplementações de vitaminas e tudo mais e não tem uma absorção legal. Então, eu acho que olhar para o nosso cocô é o começo de tudo, porque ele pode dizer muito... como que tá ali dentro. Não tem como você ser um cara da performance, um cara de uma maratona sub-3, se o seu intestino tá todo ferrado. Não dá, porque daí você não vai suportar o gel, você não vai suportar a cápsula de sal. Vão ser vários, você não vai suportar o carb loading, vão ser vários problemas que a gente pode corrigir no início do ciclo. Então, eu acho fundamental, coloca aí, escala de Bristol e dá uma olhadinha aí se você se encaixa entre 3 e 4. Se não, você precisa procurar uma nutricionista urgente. Time, quem não tá... 3 e 4 é bom. É bom. 1 e 2 é ruim. Ruim. De 4 para baixo, lascou. 5, 6, 7, a coisa não tá muito boa também. Quem não tiver entre 3 e 4, manda um direct pra Isa que a gente vai deixar o arroba aqui embaixo. O que é desbiose? Até anotei aqui. É um desequilíbrio da microbiota intestinal. Hoje tá muito em alta, eu trabalho com essa parte intestinal tem anos, né? Quando a gente pode pensar em vários tipos de desbiose intestinal. Hoje uma que tá muito em alta, que tá todo mundo descobrindo que tem, é a tal da SIBO. SIBO? O que é SIBO? É o supercrescimento bacteriano, né? Então, tem SIBO, tem IMO, tem intolerância à histamina, tem várias coisas que podem aí iniciar por uma desbiose intestinal. E cada desequilíbrio a gente pode tratar de uma forma. Mas, em geral, a pessoa que tem desequilíbrio intestinal, como uma desbiose ou um supercrescimento bacteriano, a gente precisa alinhar muito a dieta dessa pessoa. No início, para essa pessoa, a gente precisa controlar a quantidade de alimento fermentado que ela come, para tentar melhorar ali essa saúde intestinal. É um pouco complexo, assim, para quem escuta, mas é algo que na prática clínica a gente consegue uma melhora muito boa. Hoje em dia, para mulher, principalmente, é muito comum acordar com a barriga lisa e no final do dia tá com aquela barriga que a pessoa fala, meu Deus, parece que eu tô grávida. E isso é um desequilíbrio da microbiota intestinal. E como que faz para descobrir isso? É exame? Tem o exame, se for SIBO, tem o exame, né? Mas assim, no início, quando o paciente chega até mim com queixas, intestino preso ou solto, eu sempre tento olhar os sintomas e colocar em ali numa estratégia alimentar. Quando não
tem a melhora de sintoma, essa pessoa não melhora, continua com as queixas, a gente parte para investigação. Então, tem exame coprológico funcional que a gente pode pedir para o paciente, que é o exame que a gente vê através das fezes. Tem o exame de SIBO, que a gente pode pedir também. Então, assim, inicialmente, se forem queixas leves, a gente tenta ali com alimentação e uma suplementação. Não melhorando, a gente parte aí por uma investigação um pouquinho mais... Boa. Sexta e sábado, pré-maratona. O que o corredor precisa estar ligado para não perder a prova no domingo, não se prejudicar no domingo ali na prova? Tá, eu falaria para 3 dias antes começar com uma hiperidratação ali. Então, se você é uma pessoa que toma 2 litros de água por dia, vamos aumentar um pouquinho, né? Eu também gosto muito para minha maratona, um dia antes, mas para uma maratona, acho que 2 dias antes é legal você introduzir. Hoje em dia nós temos opções de liquids, de jungle. Nossa, que é uma delícia. Que também. É uma delícia, né? Eu acho que faz sentido ali a gente colocar. Então, água com um repositor, acho bacana. Água de coco também, se você não quer investir em líquidos e tudo mais. E começar aumentar o carboidrato, né? Então, no meu caso, para meia maratona, eu começo no sábado mesmo, ali, de sexta para sábado, para prova no domingo. Para maratona, ainda não fiz a minha maratona, mas eu acredito que para minha maratona, eu vou começar a aumentar aí uns 2 dias antes, eu já aumento a minha quantidade de carboidrato. Legal. Tem uma dica que eu queria, que, assim, não é que eu vejo a turma passar, mas é como se fosse uma bala de prata. Banheiro de prova acaba sendo um calcanhar de Aquiles para todo mundo. Graças a Deus eu nunca conheci um. Verdade. Nunca. Então eu tô perguntando para a pessoa certa. Como que a gente, os corredores, consegue se preparar para não precisar usar? E, time, eu não tô querendo economizar com banheiro, com a turma da limpeza, não é nada disso, não. É porque a gente sabe que às vezes chega um momento ali da prova que o banheiro, ele não tá daquele jeito que vocês sabem, time. Tem como se preparar? Olha, tudo pode acontecer na hora da prova. Às vezes a pessoa vai seguir o que eu vou falar agora e pode acontecer. Mas eu acho que quanto mais você mantém a rotina do que você faz, se você mantém a sua rotina, né, a chance, ela é menor, né? O que acaba acontecendo com muitos corredores? A prova, ela é sempre cedo. Então, por exemplo, essa prova que eu fui agora, a largada era 15 para 6 da manhã. Eu sou uma pessoa habituada a acordar às 4 da manhã? Não. Eu vou ao banheiro 4 da manhã? Não. Então, eu já vi muitas pessoas que correm ali de forma séria, que um tempo antes da prova começa a acordar no horário que vai ter que acordar para ir treinando o intestino. Para um corredor que busca ali uma performance, eu acho que às vezes pode até fazer sentido, né? Mas eu acho que assim, quanto mais você segue a sua rotina do que você já é habituado a fazer, e aí entra assim, qual seria o maior erro do corredor? Seria a questão de você não testar o seu intestino com os géis. Agora, a pessoa que ela usa os géis, que ela tá habituada, claro que tudo pode acontecer, né? A gente não sabe. Eu mesma nessa última prova senti uma dor no joelho que eu nunca tinha sentido. E não fiz nada de diferente. Então, tudo pode acontecer, mas quanto mais você segue a sua rotina, eu acho que menos chance de dar ruim. Eu já escutei falar, maisena funciona? Funciona. Funciona? Olha, maisena com limão, né? Que é aquela dica muito antiga, né? Funciona. E esse final de semana eu tive contato com uma pessoa, eu não vou citar o nome do remédio, mas uma pessoa, um corredor, corre bem, maratona, que falou que sempre teve problema com o intestino. Então, antes da prova, ele já toma um remédio para prender o intestino. Claro que a gente tá falando de uma pessoa que faz maratona, já fez várias e identificou ali que fazendo a rotina, não fazendo, às vezes eu acho que também intestino tem muito a ver com o emocional, né? Como que fica o emocional da pessoa para uma maratona? Eu mesma tô falando que nunca conheci o banheiro, mas na minha maratona, será que eu vou estar nervosa? Então, são muitas coisas que acabam... O que será que é o banheiro lá em Berlim? Então... Será que você vai conhecer? Espero que não. Só se for no começo ou no final.
Nossa, se você estiver entrando no banheiro em Berlim, você vai falar assim, nossa, é praga do Gui naquele podcast, ele fala... Não, espero não conhecer nenhum banheiro. Tanto é que a gente vai uns dias antes pra não ter problema. Boa. Ó, agora vai vir 4 dicas pra você dar pra galera. Time, dicas finais. Meu, tem muita coisa que eu gostaria de perguntar pra você, mas tem muito conteúdo legal lá no Instagram da Isa. Então, assim, tá aqui na descrição do vídeo, seja no Spotify ou no YouTube, tá o Instagram da Isa, segue lá, que assim, muitas das coisas que eu tô falando aqui, ela já fala lá, tá? Se alguém está começando hoje, qual conselho você daria? Correr. Tá. Pra alimentação. Pra alimentação? Eu acredito que eu volto naquela questão de você analisar como que tá a sua alimentação da parte de carboidrato e proteína. Como que tá, nem tanto aquela coisa de fracionar a alimentação a cada 3 horas. Não, isso hoje em dia a gente vê que não tem tanta necessidade. Mas eu acho que você comer, quanto mais natural você consiga comer, no sentido de evitar ali muitos industrializados, eu acho que seria mais nesse sentido. A pessoa que ela quer correr, gente, precisa entender se você tá se alimentando da forma certa. Isso eu não tô nem entrando no ponto de se tá comendo pra mais ou pra menos. Não, se tá batendo legal a quantidade de proteína, porque pra mulher pega muito. Eu vejo muita mulher que tem medo de começar a correr, ou até gosta de correr, e para porque fala que correr envelhece. E a gente já viu que não envelhece. O que envelhece? Sol. Eu corro no sol, mas eu passo protetor, eu coloco o boné, mas você concorda? Eu vou ter mais exposição ao sol. Então, isso traz o envelhecimento. Agora, correr perde massa muscular. Tá, se você for olhar uma foto minha antes de começar a correr com agora, eu tô com um peso menor e minha perna mais fina. Só que eu mudei o meu treinamento. Hoje em dia, eu não vou na musculação visando hipertrofia, muita carga. Hoje, o meu treinamento na musculação, ele é voltado pro meu desempenho na corrida. Então, assim, se eu não tivesse tido o consumo de proteína adequado, se eu não tenho, aí tudo bem, a gente pode pensar numa flacidez, numa perda de massa muscular. Então, eu acho que alinhar essa questão de macronutriente seria a melhor coisa que eu poderia falar como um conselho único. Não é suplemento, não é nada, é alinhar o básico. E para quem tá travado na evolução ali, vê que aí já é a pessoa que já tá buscando uma performance, mas, não vai. Não sai do lugar. Tá treinando diferente e tal, mas não olhou pra alimentação ainda. Tá. Eu acho que aí essa pessoa a gente precisa entender. Tá travado por quê? Não tem força pra acelerar? Ou não tem condicionamento? Então, será que não é uma pessoa que antes do longo dela, como que tá a alimentação dela na sexta? E o sono? Será que é uma pessoa que... Então, quando a gente pega uma pessoa que já corre, já tem ali uma coisa de... Já tem uma certa intimidade com a corrida e não consegue mais evoluir, a gente precisa olhar a parte intestino, sono e a quantidade de carboidrato. Porque também tem muita gente que tem medo de carboidrato e aí quer ter um rendimento bom comendo proteína e salada, jantando um pouco antes de correr. Completamente errado, que aí a gente tá misturando excesso de fibra com excesso de proteína, gordura e pouco carboidrato, né? Dependendo de como ela monta. Então, acho que é olhar esses detalhes mesmo. Boa. Aqui, eu acho que essa aqui eu já sei a resposta, mas não vale a gente ficar batendo. Qual que é o básico bem feito que muda tudo? O básico bem feito que muda tudo é você ter uma... Pensando na parte de treino, é você ter uma planilha para você seguir acessível a você do que você consegue fazer, né? Então, assim, você consegue evoluir muito se você tem um objetivo e você segue um treino para isso. E da parte da alimentação que mudaria tudo, assim, eu acho que quanto... Beleza, você já viu o básico. Você já consertou o básico. Vamos pensar agora, vamos pensar mais então na parte da suplementação. O que a gente pode usar de suplemento, de manipulado, de fitoterápico, enfim, para melhorar a sua recuperação e você tá mais inteiro pro seu treino. Então, acho que a gente vai por camadas, assim. Por isso que a pessoa que ela sai do zero para querer correr uma maratona, você concorda que não dá tempo pra gente
entender tudo isso? Exato. Aí é uma pessoa que ela não sabe se ela faz longão, se ela faz rodagem, se ela come a mais, se ela come a menos. Então, eu acho que é estruturar parte por parte do ciclo. E para finalizar, você... Nossa, eu falo muito disso aqui. Você hoje é corredora. Tá indo para sua maratona. Você entende que você começar a fazer... Eu não sei se a maioria das pessoas que estão lá, que está consultando com você, são corredores. Mas você aprendeu muita coisa que você aplica hoje com os pacientes? Com certeza. E assim, ó, hoje em dia, eu comecei a postar mais sobre corrida no meu Instagram, então vai chegando pacientes que às vezes me procuram por questão de identificação, né? E eu falo que a Isabela, nutricionista, antes de... Tanto é que eu não gostava de atender quem corria. Porque eu não entendia muito bem. Tá bom, eu entendia na teoria. Mas na prática, eu não conseguia entender o que era um longão. Ou gel. Ai, gel, pra quê? Então, eu acho que mudou muito, assim, sabe? Eu acho que, na prática, eu passei a entender muita coisa que antes eu... Tanto é que se chegava uma pessoa que corria, eu pensava, ai, meu Deus, o que eu vou fazer com essa pessoa? Daí falava, vê como você se sente bem, testa um gel a cada X minutos, porque... Tem coisa que é só na prática, é a mesma coisa. Eu seria uma boa nutricionista se eu não soubesse me alimentar? Sabe aquela coisa de só a teoria? Eu acho que a gente precisa entender na prática. Então hoje eu treino musculação, já fiz crossfit, já fiz várias coisas. Então, na prática a gente consegue ter um entendimento ali do que a pessoa tá passando e consegue ajudar. Mas agora sem ter um entendimento, a pessoa que vira pra mim e fala, eu quebrei no treino. O que é quebrar no treino? O que é? Entendeu? O meu pace é tal. O que é pace? Então, eu acho que isso tá me trazendo um diferencial muito grande pra entender mais ali o paciente que vem em busca disso. Show. Obrigado, Isa. Eu que agradeço. A gente vai combinar um outro papo que tem muita pergunta e eu até queria fazer diferente. Não deixa eu esquecer, quando a Isa voltar, a gente perguntar pra galera no Instagram antes as perguntas. Abrir uma caixinha lá. Uma caixinha. E aí a gente descer você de perguntas aqui. E, time, isso aqui não foi uma consulta gratuita, tá bom? Você precisa ter o seu nutricionista aqui. A gente falou de poucas coisas aqui do universo gigantesco que tem. Até o lance emocional também da alimentação. Obrigado. Eu que agradeço, adorei. Antes da gente falar do seu cupom, tem um último presente. Ninguém sai daqui sem pamonha. Que delícia! Obrigado, Isa, de você ter vindo. Eu que agradeço. Vamos pensar, como que vai chamar o seu cupom? Vamos colocar... Coloca Isa Nutri. Nutri, boa. Corredora. Um cupom longo, mas... Time, valendo, hein? Isa Nutri Corredora colocou 60% de desconto, descontaço. Como que a turma faz? Puta, Isa, gostei de você, gostaria de uma consulta. No meu perfil, tanto no Instagram quanto no TikTok, que é @IsabelaMassari, Massari com 2 S, tem o link, e aí, clicando no link, você vai ser direcionado para o WhatsApp e você pode realizar o seu atendimento, tanto presencial, se for aqui em Piracicaba, mas eu também atendo online, todo mundo. Time, essa foi a Isa no Fala Time Cast. Aê, bravo!